Pessoal, vamos começar com a regra de 3. Ela é fundamental. Ah, professor, cai questão de regra de 3 na prova? Olha, não, muito difícil. Caiu uma questão assim, olha, né, vai ser uma questão que você fala, ih, consigo resolver por regra de 3. Não vai ser. Mas, pessoal, regra de 3 é fundamental para você resolver outros vários problemas. Tanto que na física, se vocês for converter uma coisa por outra, né, tem que converter, sei lá, a força, cavalo força para, sei lá, outra coisa, né? Outra grandeza qualquer que o professor de física aplique. Pô, uma regra de 3 sempre vem a calhar muito, entendeu? Vem a calhar muito. Porque às vezes você tem que decorar uma coisinha, sei lá. Eu sei que, por exemplo, polegada. Uma polegada, sei lá, é 3,5 centímetros. Eu nem sei quanto é uma polegada. Mas vamos supor. Então você gravando esse número, e às vezes o Enem ele dá esse número, né? Uma polegada equivale a 3,5 e o desenho geométrico tem 5 polegadas. Qual é a área do desenho? Então às vezes você vai ter que fazer uma conversão de polegada para centímetro ao final, porque a resposta vai estar em centímetro. Mas você vai ter que calcular a área do, sei lá, do triângulo ou do quadrado para depois fazer a conversão. Então, se você não. Pô, com uma regra de 3 você resolve rápido. Né? Ela serve para isso. É uma proporção para resolver esses problemas. Tá? Então, muitas vezes ela é uma ferramentinha bem útil na nossa caixinha de ferramentas. Então, pessoal, regra de 3 simples, não é a composta, tá? A composta ela vem depois. Claro, se der tempo, eu acredito que vai dar. E vocês vão ver que ela é um pouco mais complexa, mas calma, vamos lá simples primeiro. Regra de 3 é um método para resolver problemas de proporção entre três valores. Olha, isso aqui é muito importante. Ó. É o problema entre três valores conhecidos. Olha, três valores conhecidos e um desconhecido. Pessoal, isso é muito importante. Quando você vê três valores desconhecidos e três valores conhecidos e um desconhecido, você vai falar, pô, pode ser uma equação do primeiro grau também, né? Lembra que vocês tiveram? Porque você vai ter um x ou qualquer outra coisa e vários valores. Você fala, pô, pode ser uma equação do primeiro grau, né? Eu dei a equação de primeiro grau pra vocês, né? Não tô maluco não, né? Senão eu volto e com a equação. Ah, tá. Pô, já fala, rapaz, eu tô louco, então não fumo maconha nem uso drogas, mas eu sou maluco, porque eu estudo matemática. Então, que bom que eu dei. Então, você pode pensar nisso, né? Pô, vou resolver por uma equação de primeiro grau. Mas às vezes você vai falar, pô, mas isso aqui. Aí você vai ver. Para cálculos de finanças, engenharia e culinária, a regra de 3 pode ser direta e inversamente, dependendo da relação de grandeza. Isso aqui vocês não precisam se preocupar, que eu vou ensinar um macete para vocês para ver isso. E para aplicar a regra de 3, isso aqui que eu quero chegar, é identificar as grandezas, estabelecer a relação de proporcionalidade e montar a equação adequada. Ou seja, ele vai te falar assim: ah, tem uma coisa que é igual a uma coisa e outra coisa que é a mesma coisa de cima. Vamos supor assim: o tempo que o carro leva. Vamos supor, o Vanderlei para ir daqui ao Rio de Janeiro de carro leva 3 horas na velocidade de 80 km. Quanto tempo ele vai levar se o carro andar a 100 km por hora? Então eu tenho 80 km, 3 horas, 100 quilômetros. E eu não sei quanto tempo ele vai levar com esses 100 quilômetros. Então, três coisas e uma que eu desconheço. Mas você está vendo que eu só tenho, como vou dizer aqui, duas grandezas, que é o tempo e a velocidade. Então, elas estão numa proporção entre elas. Então, você não precisa se preocupar. Pô, se você está vendo que é uma proporção, você não precisa se preocupar de fazer uma equação do primeiro grau. Porque você viu, pô, é como se duas coisas fossem é, amiguinhas, vamos dizer assim, né? Juntinhas ali. Tipo, nesse meu caso seria a velocidade. Eu tenho uma velocidade de 80, eu tenho uma velocidade de 100. Elas estão na mesma caixinha, que é a velocidade quilômetros por hora. Eu vou ter que descobrir a outra coisa, que uma eu fiz em 3 horas e a outra eu vou fazer com certeza em menos tempo, porque eu estou andando mais rápido. Sei lá, vamos supor que seja 2 horas. Então em 2 horas eu vou chegar. Ah, com 100 quilômetros eu chego em 2 horas. É isso. Então vocês estão vendo já a proporção que é das grandezas, tá? Pessoal, isso vai ficando mais claro. Quando a gente for fazer o exercício aqui, eu vou fazer o exercício com vocês, então não precisa se preocupar muito.
E eu vou mostrar um exercício que vocês vão fazer de cabeça. E você vai falar, professor, não pode ser isso. É isso, tá? Pessoal, aqui é só um exemplozinho de como a gente vai resolver uma regra de 3. Tá aqui montado já. Isso aqui, ó, já é a segunda parte da regra de 3. Isso aqui não é nem a primeira parte. Isso aqui já tá montado com a segunda parte. Isso aqui você já montou, tá? Isso aqui eu só quero mostrar a vocês como resolver. E vocês sabem por que vocês fizeram equação de primeiro grau. Então, é bem simples. É aquele negócio, multiplica cruzado, né? Se está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. É exatamente, o 6 passa para o outro lado multiplicando. O x passa para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 12 vezes x, que é igual a 4 vezes 6. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Todo mundo lembra disso? Só uma pessoa que lembra, rapaz? Ah, tá parecendo mais gente. Beleza, beleza. Então, até aqui tranquilo, né? Beleza. Aí eu vou fazer 12 vezes x é 12x. 4 vezes 6, 6, 6, 12, 12, 12, 24. X é igual a 24, que divide 12. X é igual a 2. Bom, acabamos. Aí você pode pensar, professor, tá meio loucão aí. Por quê? Porque é 12 sobre 6, que é igual a 4 por 2, né? Que eu substituí agora o x ali. Bom, por que tá loucão? Vamos resolver isso aqui e a gente vai ver quanto vai dar. 12 que divide 6, qual o número multiplicado por 6 vai dar 12? 2. Então aqui vai ser 2 igual a 4 que divide 2 vai ser 2. Então, 2 é igual a 2? É. Então, a gente está certo. Nosso raciocínio de regra de 3 e a nossa equação de primeiro grau tá certa, sem problema nenhum. Então o resultado tá certo, tá? Então, fechamos aí, sem problema nenhum. Então, aqui eu só quero que vocês relembrem como a gente vai fazer a conta da regra de 3, tá bom? Então, vamos lá. Vou baixar aqui, ó. Isso aqui eu vou fazer vou deixar vocês fazerem. Pensar só de lendo aqui um pouquinho, ó. Para fazer o bolo de aniversário, utilizamos 300 gramas de chocolate. No entanto, faremos 5 bolos. Qual a quantidade de chocolate que necessitaremos? Pessoal, vamos lá. Pode escrever na resposta aí para quem já sabe. Mas pensa comigo. Eu quero fazer um bolo de chocolate. Eu uso 300 gramas de chocolate. Eu vou fazer 5 bolos. Quantas gramas de chocolate eu vou fazer? Vamos lá. Eu não preciso nem que vocês montem conta. Só preciso que vocês pensem um pouquinho aí. Quanto deu a conta aí? Embalar? Tá ruim? Tá difícil? Estão com medo de escrever? 1.5. Isso aí, Vanessa. Muito bom. Eu acredito que você botou 1.5 aí porque é um quilo e meio, né? Vamos dizer assim. É isso aí. Ou 1.500 gramas. Mesmo que você falasse isso, você estaria certo. Ou 1,5 kg. É isso, tá, pessoal? Alguém tá com dúvida de como eu achei isso, sem fazer conta nenhuma? Alguém tá com dúvida? Todo mundo concorda com esse resultado? Beleza. Né? Se um bolo eu uso 300 gramas, 5 bolos eu vou usar 1,5 kg. Vamos montar isso, né? Primeira coisa, eu tenho o bolo. A primeira coisa, vocês, é uma dica que eu dou pra vocês montarem problemas de matemática agora. É sempre mostrar aqui que vocês têm. Primeira coisa, eu tenho o que? Bolo e gramas. São as duas grandezas que eu tenho aqui. São as duas coisas. Eu gosto de chamar de coisa e não de grandeza. Então eu tenho um bolo que tem que ser feito e uma quantidade de gramas que eu vou utilizar nele. Com um bolo, eu uso 300 gramas. Aqui ele fala chocolate, mas tudo bem, podia ser outra coisa, podia ser farinha, qualquer coisa, não vai mudar muito. Ele quer fazer 5 bolos.
e eu não sei a quantidade de gramas. Vamos supor que você não conseguiu visualizar. Desculpa, pessoal, tô com meio ruim da garganta que eu tô passando uma gripe. Então eu não sei quantas gramas eu vou utilizar. Então eu fiz a regra de 3 para me situar. Agora, montei a regra de 3, beleza. Vou fazer a segunda parte, que é botar ali em equação do segundo grau. Que é o quê? Eu vou repetir os números ali, botando uma divisão e uma igualdade. É isso aqui, pessoal. Sem mistério. E vou fazer a multiplicação cruzada. Uma vez x, x. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 3, 15. 1.500 gramas. Perfeito, então acabamos o nosso problema. Alguém ficou com alguma dúvida? Dúvida, dedinho para baixo. Tá tranquilo, dedinho para cima. Beleza. Pessoal, isso é... Professor, isso é regra de 3? É, isso é regra de 3. Tá? Ah, mas é aquele negócio de inverso, diretamente, inversamente proporcional. Calma, isso vai vir daqui a pouco. Com o tempo, vocês vão entender. Tá? Então, eu vou baixar aqui. E eu quero que vocês resolvam essa aqui agora. Tá? Vou dar aí... hora e 27. Eu vou dar até hora e 35. Tá? 8 minutos para vocês resolverem aí. Mais ou menos. Tá bom? Então, 8 minutinhos. E eu volto aqui para perturbar um pouco mais vocês. Tranquilo? Tá, pessoal? Quem pode já colocar a resposta aí, quem for achando. Tá bom? Bom, pessoal, voltei. Tá todo mundo me ouvindo. E aí, só vi duas respostas. O que houve, galera? Vocês estão confusos? Vocês não entenderam a regra de 3 ainda? 30. Confuso aí a regra de 3, pessoal? Quero ouvir de vocês um pouquinho. Escreve aí. O que houve? Eu sei que houve é ouvido, mas não escreva isso. E aí, o que aconteceu? Pode falar, Ana Paula. Deu 7,5? Ah, muito bom. Já deu outra resposta. Isso é bom. Tem uns que responderam 30, outros responderam 7,5. Mas, Ana Paula, com esse teu 7,5, tu não ficou meio encucada, não? Ou o pessoal do 30? Sim, fiquei. Eu achei nada a ver, mas tudo bem. É, mas é isso mesmo. Que bom que você não achou nada a ver. Pessoal, aqui é o que a gente chama de inversamente proporcional, né? Porque pensa comigo. Bom, eu tenho 15 operários, constrói uma casa em 20 dias. Beleza. Eu quero fazer na metade do tempo. Ah, isso aí. Tânia, é isso que eu queria ouvir de vocês. Ó. Eu sei que é 30. Eu sei porque eu tô lendo o problema e tô vendo que é 30. Mas minha conta tá dando errado. Que loucura é essa, professor? O senhor me ensinou errado? Não, não ensinei errado não, pessoal. Tá? Calma, que eu vou ensinar os dois métodos para você diferenciar isso. O primeiro método que é o que vocês já estão fazendo, que eu chamo do método foda-se. É literalmente isso mesmo. Eu qualquer regra de 3 que eu for resolver, eu vou sempre resolver desse jeito. Multiplica cruzado e vou-me embora. Eu não quero saber se é inversamente, diretamente proporcional. No final, quando der uma resposta, que eu vou me perguntar, ué, tá esquisito. Eu sei que não tá com o resultado que eu quero. Aí você vai pensar em fazer o outro cálculo que eu vou ensinar aqui pra vocês. Tá bom? Então eu vou montar aqui pra vocês e a gente vai ver. Então, se 15 operários constroem uma casa em 20 dias, quantos operários serão necessários para construir a mesma casa em 10 dias? Então eu tenho aqui as duas grandezas, que é operário e dias, né? Eu tenho 15 operários, constrói a casa em 20 dias. Mas eu quero saber em quantos dias 10 operários constroem. Então montei aqui
o meu primeiro passo, né? De montar aqui. Montei. Ok? Show. Segundo passo é montar a equação de primeiro grau, que é 15x é igual a 20 por 10. Aqui, pessoal, vocês podem fazer uma coisa muito boa, que é a simplificação. Corta, corta e já resolve. 1 vezes 15 é 15, 2 vezes x é 2x. Então fica 2x igual a 15. X é igual a 15, divide por 2, x é igual a 7,5, igual a nossa amiga falou ali. Que muita gente deve ter feito esse cálculo e chegado a 7,5, mas não concordar com isso. Bom, se eu estou fazendo a casa em menos dias e eu estou usando menos operários, alguma coisa está... Ou eu estou escravizando eles, ou minha conta está errada. Eu vou para minha conta que está errada, porque eu não sou uma pessoa. Então minha conta está errada, né? Aí você fala, pô, professor, então, e aí? O que eu faço? Então agora, igual eu falei, vem o foda-se. Foda-se, você chegou até aqui, beleza, você viu que você não tá batendo resultado. Tá todo mundo vendo isso? Que não tá batendo resultado? Tá todo mundo enxergando isso? Ou alguém ainda não enxergou isso? Tá todo mundo vendo que, pô, 7,5 é muito baixo o número de operários, né? Beleza. Tá todo mundo vendo isso. Então você fala, pô, tem alguma coisa errada. E tem alguma coisa errada. Aí por isso que é o primeiro método que eu chamo de foda. Se eu cheguei até aqui e vi que tá errado, o que eu vou fazer? Aí eu vou fazer o inversamente proporcional. Que é o quê? Ao invés de eu multiplicar cruzado, assim, eu vou multiplicar assim, reto. Esse é o inversamente proporcional. É multiplicar reto. P30. Tá, pessoal? É multiplicar reto. Então vamos multiplicar reto. Ó. X vezes 10, 10x. 15 vezes 20, não faço ideia, vou ter que fazer a conta. 5 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. 0, 2. 0, 0, 3. 300. Então, 300 que divide 10. Lembra que aqui eu estou multiplicando assim. Tá? Corta esse 0 com esse 0. Meu x dá 30. Opa! Dá um resultado que eu posso falar, bom, eu concordo com esse resultado. Porque pensa comigo, ali eu tenho 10 dias, vamos fazer o contrário agora. Eu vou até substituir o x aqui agora, vou até mudar de cor. Vou apagar esse x aqui e vou botar o 30. Pensa comigo, eu tenho 30 operários e faço uma obra em 10 dias. Se eu só tiver a metade desses operários, que é 15, eu vou demorar mais dias para fazer aquela obra, que seria o dobro. Né? Se eu tenho metade, eu vou dobrar a quantidade de dias, né? Porque lembra que é uma proporção. Se proporcionalmente de um lado eu estou diminuindo, do outro lado eu vou aumentar. Então é uma proporção, tá? Então, pessoal, todo mundo conseguiu visualizar isso? O foda-se é desse jeito. Que é o que? Você vai ler o problema e vai, vamos dizer, lascar o foda-se, resolver a sua questão. E no final você vai ver, pô, não tá dando o número certo. E vai voltar e vai fazer no inversamente proporcional. Tá bom? Então, pessoal, quem tiver que anotar, anote agora que eu vou apagar muita coisa aqui. Precisa anotar alguma coisa? Alguém quer anotar alguma coisa ou posso apagar? Professor, Pode falar. eu fiz, inverti o 15, o X, né? Essa primeira parcela, digamos assim, né? Aham, Aí fiz a inversão porque ele era inverso e aí fiz a multiplicação em X. entendi. Aí encontrei o resultado de 30 também. Beleza. Não, beleza. Eu entendi o que você fez. Muita gente faz isso, mas eu não gosto de fazer isso porque minha conta, minha tabela já está montada. Eu só prefiro eu inverter a multiplicação, ou ela seja cruzada ou ela seja reta, né? Mas tudo bem, ô José, seu pensamento também está correto de resolver o problema, sem problema nenhum, tá? Não me importa como você resolve, igual eu falo sempre,
O importante é dar o 30 lá, que é o resultado certinho, tá? Então, pessoal, eu vou apagar isso aqui. Eu não precisava nem apagar isso aqui, mas eu vou apagar. E vou deixar o resto. Então, pessoal, vou apagar aqui. Vou voltar com o X pra cá. E aí eu vou ensinar aqui, pra vocês, o que eu vou chamar de passo 1.1. Porque o que eu vou ensinar aqui pra vocês agora, a gente vai usar muito em regra de 3 composta. Porque aí sim você vai precisar pensar nesse quesito de inversamente ou diretamente proporcional. Porque composta, às vezes, de ter só duas grandezas, nós podemos ter 3 ou 4 grandezas. Todas numa proporcionalidade. Então complica um pouco. Então eu vou ensinar o método aqui que eu gosto do método de setinhas. Tá? Então a gente vai resolver aqui para vocês. Então eu vou chamar esse passo aqui de 1.1. Vou até botar ele aqui embaixo. 1.1, né? Porque a gente tinha 1 e agora a gente tem 1.1, que é o método das setas. Primeira coisa que eu vou fazer. Montei o meu quadrinho lá. Esquece a parte 2 por enquanto. Montei, né? Todo mundo montou assim. Tava tudo bonitinho, tava assim. Montei o meu quadrinho. Não sei se é direta ou inversamente proporcional, né? Aqui a gente sabe, porque a gente já fez que é inversamente. Mas como é que eu descubro sem precisar fazer a conta? É isso que eu vou explicar para vocês agora. Primeira coisa, eu vejo onde tá completa a minha tabela. Ela tá completa ali, no 20 e no 10. Todo mundo vê isso? No X, no outro lado tá faltando alguma coisa, tá faltando um número, que eu não sei qual que é, então ela não tá completa. Mas desse lado tá completa. Então eu começo por aqui. Olha só, essa é uma pergunta muito importante. Do número 20 pro número 10, eu estou aumentando ou estou diminuindo? Eu estou diminuindo, né? Todo mundo concorda? Beleza, isso aí, tá diminuindo, né? De 20 para 10 eu estou diminuindo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou botar uma seta para baixo. Exatamente assim. Que está indicando que eu estou diminuindo. Ok? Beleza. Aí eu vou pro outro lado. Eu vou mudar até a cor da caneta aqui para ficar bem diferente do outro. Aí você pergunta, pô professor, mas não tem número ali. Tudo bem. Aí você vai me fazer uma pergunta muito importante para você mesmo. Bom, 15 operários e 20 dias fazem alguma coisa. Aqui eles fazem uma casa. Com quantos operários eu vou ter que fazer aquela mesma coisa, sendo que é em 10 dias? Eu vou ter que ter uma maior quantidade de operários ou uma menor quantidade de operários? Pensa comigo. Ou, melhor a pergunta, 20 dias, 15 operários fazem alguma coisa. Em 10 dias, para fazer a mesma coisa, eu vou ter que ter mais ou menos operários. Essa é sempre a pergunta. Eu vou ter que ter mais ou menos pessoas, eu vou ter que ter mais ou menos alguma coisa. Eu vou ter que ter mais, né? Todo mundo, a gente já viu que vai ter que ter mais, mas todo mundo com essa pergunta consegue visualizar que se eu estou diminuindo a quantidade de dias, eu vou ter que ter mais operários para construir a casa, que nesse caso, vamos supor que fosse construir uma estrada, também teria que ter mais operários. Não importa. Eu estou diminuindo a quantidade de tempo de trabalho deles. Então eu vou ter que ter mais, né? Aí, uma coisa muito importante, pessoal. Eu gosto de chutar um número aqui. Eu vou chutar um número qualquer, e sempre um número acima. Por exemplo, aqui eu vou chutar como se eu não soubesse que ia dar 30, eu chutaria 25, vamos supor. Então, 25. Ok? Eu chutei esse número. Eu não sei quanto é, só para me fazer a maldita pergunta da seta. De 15 para 25, tá aumentando ou tá diminuindo? Aumentando ou diminuindo? Tá aumentando, né, pessoal? Então, se tá aumentando, seta para cima. Opa, a gente já tem alguma coisa aqui. Uma seta para cima e uma seta para baixo. Ô, rapaz. Aí agora vem a incrível regra da regra de 3. Quando a seta estiver para cima
ou para baixo? Ou ao contrário também, ou assim, para baixo ou para cima, assim, né? Quando você fizer o próximo exercício, se tiver essas setas para baixo e para cima, elas são sempre o quê? Inversamente. Ou inverte. Vou botar aqui. Como as setas estão invertidas, você inverte. Ou seja, multiplica reto, tá? Tá? Vou escrever aqui, ó. Multiplica reto. Assim. Agora, se as duas setas estiverem para cima ou para baixo, você multiplica cruzado. Você cruza. É isso, pessoal. Essa é a regra de 3, você resolvendo com as setas, tá? Ah, professor, tem que fazer isso sempre? Olha, numa regra de 3 simples, você pode fazer o método que eu gosto de fazer. O dane-se, né? Foda-se, faz o jeito. No final você vê que dá um resultado que não é cabível. Você vai e volta e inverte ele. Ou você pode já logo no início fazer as perguntas da seta e resolver seu problema e descobrir logo de cara se ela é inversamente ou diretamente proporcional, tá, pessoal? Aqui é inversamente. Aqui é diretamente. Beleza? Então é isso. Você pode fazer as perguntas ou lascar o dane-se mesmo e resolver. E no final você vê o que vai dar. Tá bom, pessoal? Entenderam? Tá? Quero que explique novamente. Tá entendido? Ninguém respondeu. Acho que tá todo mundo sabendo, hein? Beleza? Show. Beleza. Bom, pessoal. Agora só posso dizer uma coisa muito legal pra vocês. Tem que praticar. Então é isso que nós vamos fazer. Praticar. Então eu vou já baixar aqui, ó. Ah, professor, isso é direto ou inversamente proporcional? Não faço ideia. Você vai ter que descobrir. Então, resolva aí. São 20h51. Vocês têm até 9 horas. Estou dando 9 minutos, olha. Muito tempo para vocês resolverem. 9 horas a gente volta. Aí no próximo eu dou um pouquinho menos de minutos para ver como é que vocês estão. E se ninguém me responder, no próximo eu dou menos tempo ainda. Lembra disso. Quanto mais resposta tiver, quem sabe mais tempo eu darei. É assim. Ou o mesmo tempo. Eu tô dando 9 minutos. Tá? Então lembra, se menos pessoas responderem, eu vou dar menos minutos, menos tempo. Você começar a ser cruel. Então, 9 horas a gente volta. Quero muitas respostas. Bom, pessoal, voltei, vi que tinha algumas respostas, gostei de ver. O pessoal tá falando que multiplica cruzado. Eu não faço ideia. Né? Então vou ter que resolver aqui do meu jeito para ver quem tá certo aí nessa questão. Tá beleza? Tem mais alguém que quer falar a resposta aí? Tá faltando uns 4 alunos aí falar a resposta. Esses 4 aí não querem falar, não? Só escrever ali. Se achar quanto deu, não tem problema. Pessoal, aqui é o lugar de errar ou de acertar. Pode falar, Napa. 140 o meu. 140, beleza. Show de bola. Então, pessoal, viu várias respostas aí. Fico muito feliz, tá? Eu sempre fico feliz quando meus alunos fazem as questões. Então vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Uma empresa gasta 6 peças de plástico para produzir um ventilador. Quantas peças são necessárias para produzir 25 ventiladores? Beleza. Sair daqui. Então, a primeira coisa, vou montar a minha tabelinha, né?
Então tem peças, podia ser peça de metal, de plástico e ventilador. Como as grandezas ou coisa, como eu gosto de falar, são duas coisas. Eu tenho a peça e o ventilador. Então, 6 peças de plástico, eu produzo um ventilador. Eu quero produzir 25 ventiladores. Quantas peças eu vou ter? Bom, pessoal, eu vou para a parte 1.1 aqui, que é as setas. Então, como sempre, eu vou fazer uma de cada cor. De 1 para 25, eu sei que está aumentando, né? 1 é muito menor que 25. Então, setinha para cima. E vamos pensar aqui, ó. Um ventilador usa 6 peças, tá? 25 ventilador vai usar muito mais peças, né? Pô, são 25 ventiladores. Então, eu vou botar aqui, sei lá, 40. Não, nem 40, vocês estão chutando um número mais alto. Vou botar 100, né? Vi que 150, 140 foram as respostas de vocês, então botei 100. Bom, de 6 para 100, também número exorbitante tá aumentando. Então, pessoal, uma setinha para cima e outra setinha para cima quer dizer o quê? Que é diretamente proporcional, ou seja, tem que multiplicar cruzado. Então, vou multiplicar assim. Então, agora, a segunda parte, eu vou montar a minha equação de primeiro grau. 6x é igual a 1 por 25. 1 vezes x. 6 vezes 25, eu não sei quanto é, eu tenho que fazer a conta. Vezes 6. 5 vezes 6, 30, que vai 3. 2 vezes 6, 12. 13, 14, 15. Opa! X é igual a 150. Resposta é essa aqui. Ou seja, eu uso 150 peças para produzir 25 ventiladores. Tá bom, pessoal? Quem não achou esse resultado tá ótimo, sem problema nenhum. Eu espero que tenha entendido como foi feita a conta. Às vezes só errou a conta mesmo ali. Mas eu tô vendo que tá todo mundo pelo menos conseguindo ver que se é diretamente, inversamente proporcional. Isso já é muito caminho andado, tá? Só a prática ali um pouquinho da conta que vai estar de boa para vocês. Beleza? Então vamos para o próximo. Sim, tem um próximo. Pessoal, são 9h05. 9h15. Aí eu vi que tinha bastante resposta. Eu volto, tá? E se eu ver que muita gente já respondeu, a gente pode até voltar antes mesmo. Beleza? Mas, de caso, fica aí 10 minutinhos para vocês fazerem. Para ter tempo de pensar, montar, tá? Sem estresse nenhum. Pessoal, vamos voltar agora. Eu já vi bastante respostas aí. O pessoal botando 2 horas. Mais alguém quer botar a resposta aí? 2 horas, beleza. Mais alguém? Pessoal, já falei. Tá, pô, tá todo mundo indo 2 horas. Pode ser que tá todo mundo errado. E aí? Né? Não é só porque todo mundo pulou da ponte que você vai pular também. Lembra desse ditado da avó? Então, não pulem da ponte. Bote o que você acha que tem que ser. Mais ninguém? Então tá bom, vou resolver aqui e a gente vai ver quanto deu. Fiquei confusa. Tudo bem, se sua confusão não acabar comigo explicando, você posta aqui de novo o que você ficou com dúvida, tá bom? Beleza? Show de bola. Então vamos lá, pessoal. Vou sublinhar que eu preciso e a gente vai fazer. Para chegar em São Paulo, Lisa demora 3 horas. Então nós temos
3 horas como um tempo, numa velocidade de 80 km por hora. Desculpa. Assim, quanto tempo seria necessário? Então ele quer o tempo, que é em horas, seria necessário para realizar o mesmo percurso numa velocidade de 120 km por hora. Muito bom. Então agora eu vou escrever aqui meu quadrinho, né? Eu tenho horas e velocidade. Velocidade. Tá bem feio isso aqui. Pronto, melhorou um pouquinho. Então tem horas e velocidade. Eu tenho 3 horas. Eu consigo chegar ao local a 80 km em 3 horas. A velocidade aqui eu vou botar aqui em quilômetros por hora. Então eu não preciso converter nada, né? Porque eu estou trabalhando em hora e a velocidade é quilômetros por hora. Então todo mundo andando no mesmo barquinho, podemos dizer assim. E ele quer saber numa velocidade de 120 km por hora quanto tempo eu vou demorar. Interessante isso. Pessoal, eu vou baixar um pouquinho aqui só para mim poder escrever aqui para baixo também. Então eu vou fazer aqui o 1.1, que é as setinhas, tá bom? Então, primeira parte, né? Lembra que a gente sempre escolhe o quadrinho que está preenchido. De 80 para 120 é um número que está aumentando. Então, vou botar minha setinha para cima aqui, já. E vamos fazer aquela mesma pergunta de sempre. Se numa velocidade de 80 km por hora eu faço um percurso em 3 horas, se eu aumentar essa velocidade, eu vou estar diminuindo o meu tempo de hora. Eu estou indo mais rápido para chegar no local, né? Igual aquele negócio, se eu estou andando para chegar no local, eu chego em um tempo. Se eu estou correndo, eu vou chegar mais rápido, né? Aqui não tem nenhum acidente, ninguém tropeça, não acontece nada, né? Só aumenta a velocidade e dá certo, tá? Então, pessoal, eu vou levar menos horas nesse quesito. Todo mundo botou 2 horas, eu vou botar uma, tá? Então, eu vou levar 1 hora. Bom, vamos lá. De 3 para 1, eu estou aumentando ou diminuindo? Bom, 3 é maior que 1, então eu estou indo para baixo. Então, setinha para baixo. Opa! Aqui eu estou vendo que é inversamente. Então, multiplico retinho. Então, não preciso me preocupar muita coisa. Vou fazer aqui o 2.0. Vou montar a minha equação do primeiro grau. Só lembrando que eu vou ter que multiplicar reto e não cruzado. Se alguém quiser inverter o número, também não importa. E multiplicar cruzado também não importa. Mas aqui eu prefiro lembrar que eu vou ter que multiplicar retinho. Aqui eu já cortei os 2 zeros para ficar mais fácil. Então eu vou multiplicar 12 vezes x é igual a 12x. 3 vezes 8, 8, 8, 16, 18, 19, 20, 21. Opa! 3 vezes 8, 8, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24. Então temos aqui 24. X é igual a 24, que divide por 12. X é igual a 2. O que faz muito sentido. É um tempo menor do que o outro e está perto ali do que eu chutei, né? Então, 2 horas é o tempo que eu levo para fazer esse percurso para São Paulo se eu estiver em uma velocidade de 120 km. Ok, pessoal? Tá entendido isso aí? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Tá tudo tranquilo? Beleza. Tinha alguém que ficou com dúvida antes. Ficou bem. Esclareceu?
Ficou tranquilo agora? Beleza. Show de bola. Pessoal, muito bom. Mais umazinha e a gente para por aqui. Eu acho que esse aqui vai ser um pouquinho mais difícil. É, esse vai ser um pouquinho mais difícil, então eu vou dar mais um tempinho pra vocês. São 1h20, né? 21h20. Até 21h35, tá bom? Aí a gente corrige esse e acaba por aqui, tá? E fica os outros aí, vai ficar sobrando não muitos, vai ficar sobrando 1, 2, 3, 4. Se vocês quiserem fazer eles depois em casa, fique à vontade. Se tiverem dúvidas, podem postar lá no grupo mesmo e a gente tira as dúvidas, tá? Então a gente terminando esse aqui, terminamos por hoje para todo mundo ir descansar bem tranquilo e sabendo que aprendeu uma nova ferramenta que é a regra de 3. Show de bola, pessoal? Então eu vou até a hora e 35, 15 minutos, tô dando bastante tempo, porque esse aqui parece ser um pouquinho mais complicado. Eu não lembro, não faço ideia, então vou dar 15 minutinhos para vocês. Bom, pessoal, vamos começar. Eu já vi que tem algumas respostas aí e já deu um tempo aí bem legal para vocês resolverem, né? Então, alguém mais quer deixar a resposta aqui? Marcada? Ficaram com muita dúvida nesse? Não é tão difícil assim, mas mais alguém que deixar a resposta? Bom, se ninguém se manifestou, vamos resolver então. Beleza? Podemos resolver, pessoal? Tranquilo? Show. Para a reabilitação de um parque, a comunidade organizou-se em um projeto conhecido como Revitalizar. Exceção de limites, pessoal. Esquece isso, que não serve para nada. É bonitinho a letra, tudo, mas não serve. Para que o projeto fosse eficiente, foram arrecadados vários mudas furtivos. Outra coisa inútil. Aqui, por enquanto, eu não preciso ler de novo. Por isso que eu estou riscando. Que não vai me mudar nada. Só se ele perguntar o nome do projeto lá no final. Mas não acredito que seja isso porque é matemática. Um planejamento para o plantio foi feito. E nele 3 pessoas, opa, começamos com os números, trabalhavam no plantio e plantavam por dia, ou seja, por dia, 6 metros quadrados. Beleza. 3 pessoas plantavam por dia 6 metros quadrados. Devido à necessidade de um plantio mais eficiente, mais 2 pessoas, todas com o mesmo desempenho, comprometeram a participar da causa. Sendo assim, qual será a quantidade de metros quadrados reflorestada por dia? Beleza. Então eu tenho aqui, primeiro passo, achar as grandezas ou as coisas. Aqui não são coisas porque nós temos pessoas. Então a grandeza ou a pessoa vai ser uma das coisas que achamos. Pessoas. E a outra ali é metro quadrado, né? Porque é 6 metros quadrados. Você não podia botar por dia. Porque o outro também vai ser num dia só. Então, aqui seria metros quadrados. Vou botar o 2 em cima. Então, 3 pessoas fazem o serviço de plantio. Eles plantam 6 metros quadrados. Só que ele fala assim, ó, mais 2 pessoas. Então, mais 2 pessoas. Eu vou botar aqui 3 mais 2. E ele quer saber o desempenho delas. Ou seja, esse 3 mais 2 aqui nada mais é do que 5, né? Então, 5 pessoas vão fazer o serviço agora. Tá bom? Então, vou botar um ponto aqui do lado. Vou mudar a cor. E posso ver aqui na tabela que o que está preenchido para mim são as pessoas. Que eu tenho 3 e 5.
3 para 5 eu estou aumentando. Então, setinha para cima. Beleza. E agora? Vou fazer um de um amarelo. 3 pessoas fazem 6 metros de plantio. 5 pessoas, eu acredito que vai fazer mais metros de plantios, porque o problema fala que eles vão ter o mesmo desempenho em tudo, as 2 pessoas a mais. Então, eu vou botar aqui 9. 6 para 9 também está aumentando, então setinha para cima. Então, 2 setinhas para cima quer dizer que é diretamente proporcional. Então, eu multiplico cruzado sem problema nenhum. Tá bom, pessoal? Então, agora 2.0, né? Ou 2. Então, a segunda parte aqui agora, que é o que? Montar a equaçãozinha do primeiro grau, que vai ser 3 por 5, que é igual a 6x. Então, vamos resolver isso. 3 vezes x, 3x. 5 vezes 6, 30. X é igual a 30, que divide 3. X é igual a 10. Então, qual será a quantidade de metros quadrados reflorestados por dia com essas 5 pessoas? Será 10 metros quadrados. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Alguém aí não entendeu? Esse só era difícil ali de você ter que ver que, pô, ele somou mais 2 pessoas. Então, eu vou botar mais 2 pessoas a mais nas que já tinham. Eu tinha 3, botei mais 2, fiquei com 5. Tá, pessoal? Então, 10 metros quadrados. Beleza? Alguma dúvida? Dúvidas? Tudo tranquilo? A Thaís está com dúvida? Pode falar. Só nessa última parte aí, que eu consegui até a parte de multiplicar cruzado. Fiz tudo direitinho, mas aí nessa última parte aí, ficando de 30, eu não consegui entender muito bem. A última parte que tá meio ruim o seu áudio. A última parte, você diz a parte 2 ali, você não conseguiu fazer? Ou a parte 1.1? A parte 2. Tá bom. Ok, eu te explico novamente. Bom, como a gente tem feito aqui várias vezes, como é diretamente proporcional, né? É multiplicar cruzado, né? Lembra que multiplicar cruzado, a gente vem lá da equação do primeiro grau. Tudo bem? Então, na equação de primeiro grau, multiplicação cruzada, eu vou até baixar um pouquinho mais aqui para mim ter um espacinho aqui. Então, eu vou fazer ela por parte aqui agora, bem devagar para você entender. Então, multiplicando cruzado, porque é sempre assim, né? Quando eu tenho uma igualdade, a divisão aqui passa para o outro lado multiplicando. O x vai passar para o outro lado multiplicando. Então, eu vou montar assim, ó. 3 vezes x, porque o x passou multiplicando, é igual a 5 vezes 6. Isso aqui é uma regra da equação do primeiro grau. Tudo bem? Então, agora eu vou fazer essas multiplicações aqui. 3 vezes x, ou 3 vezes banana, ou 3 vezes alguma coisa, é sempre 3 aquela coisa. E 5 vezes 6, né, é 30. Isso não tem como mudar dita tabuada. Agora, você meio que volta para a mesma situação que você estava em cima, só que com uma multiplicação que vai virar uma divisão, pulando a cerquinha, né? Então, se o 3 está multiplicando o x, ele passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar, vou fazer aqui para o lado, ó, x, que é igual a 30, eu só repito ele, e divido o 3. 30 dividido por 3, nada mais é do que 10, como a gente já tinha visto, né? Porque 3 vezes 10 é 30. Tá, Ellen, você tá com dúvida nesse quesito aqui, só você voltar também um pouquinho em equação de primeiro grau, que aí eu acho que você vai dar aquela relembrada aí, só nas continhas mesmo, que tem muitas ali, né? Aquele negócio,
Se tá negativo do lado, pula pro outro, vira positivo. É sempre um negocinho do primozinho, né? O positivo é primo do negativo. Então se eu pulei pro outro lado, eu tô com o primo do outro. A multiplicação é prima da divisão. Então se eu pulei pro lado, a multiplicação ela virou uma divisão. E o inverso acontece a mesma coisa. Aqui a gente também vai ver potência e fração. Se tá fração de um lado, passa pro outro lado, vira potência. Se tá potência de um lado, passa pro outro lado, fração. Isso daqui a pouco vocês vão começar a ver também, tá? Mas fora isso, pessoal, tranquilo? Foi, deu pra entender aí o que eu fiz? Todo mundo tá de boa, né? Alguém mais tá com dúvida? Agora é hora de falar. Fale agora ou cale-se para sempre. Aqui é o casamento do comprometimento entre eu e você, de que vocês estão sabendo fazer isso. Ah, pessoal, mas tem hora que complica. Tem, sim, tem hora que pode complicar bastante. Mas, calma. Lembre que nós estamos na terceira aula minha com vocês. Se eu não me engano, é a terceira. Então, pessoal, vocês estão indo muito bem pra mim. Tá? Terceira aula, aulas aqui de 1h30, 1h40. Não tô querendo me estender muito também, porque eu lembro que no ano passado ficou muito cansativo, eu indo até 10 horas, ficava muito pesado. Tô tentando sempre terminar mais cedo pra todo mundo ir descansar, porque muita gente trabalha amanhã, tem escola, então fica bem ruim. Beleza, pessoal? Alguma dúvida agora sobre a aula de hoje? Tudo tranquilo? Show de bola, pessoal. Então, vocês já sabem a questão. Eu vou salvar esse PDF aqui. Vou postar ele lá no grupo do WhatsApp e também posto ele lá no Google Sala de Aula, tá? Mas eu gosto de postar também no WhatsApp porque a gente sabe que tem pessoas aqui que tem um WhatsApp gratuito com velocidade de internet gratuita do WhatsApp, então fica muito mais fácil para pegar o PDF. Sem precisar gastar o dado de vocês entrando no Google Sala de Aula, tá? Pessoal, qualquer dúvida pode postar lá no grupo aberto lá para vocês, o nacional. Se for uma dúvida direcionada para mim, só botar meu nomezinho lá, botar um arroba e meu nome, que eu vou ver e vou responder o mais rápido possível. A promessa dos vídeos, vou tentar postar tudo quinta-feira, que amanhã não dá porque eu tenho que estudar para minha pós também, senão eu vou ficar enrolado. Mas quinta-feira eu prometo para vocês que eu vou tentar editar o máximo de vídeo possível e postar lá no canal para vocês verem, tá? Não se preocupe. Vocês vão ter várias vezes oportunidade de ver meu rosto belo e minha voz de locutor quantas vezes vocês quiserem. Olha que maravilha. Sinto até inveja de vocês. Que beleza. Pessoal, agradeço aí a todos que participaram. Uma ótima noite e até a próxima, tá?